E aí, bora? É claro. Agora eu tô a fim de relaxar. Como vimos anteriormente, Action aparece todo acabado na casa da protagonista, que fica em choque, perguntando quem foi que fez aquilo com ele. Nunca nem vi. Mas lembrando da conversa que teve com o vestígio do rei, e sem dizer nenhuma palavra, o homem apenas abraça a moça, enquanto diz não querer isso. Percebendo que seu amado estava sofrendo, Elise começa a pensar na conversa que teve com um subordinado do rapaz sobre a possibilidade de se casar com seu mestre. Mas, mesmo desejando isso, a garota imagina que se essa fosse sua última vida e se caso aparecesse a oportunidade do descanso eterno, ela ainda escolheria repousar sua alma cansada. E isso faria Action sofrer bastante. E com isso, Lizzie chega à conclusão que seria melhor os dois manterem distância um do outro e diz isso ao rapaz. Mas, como você já deve ter imaginado, nosso garoto não aceita a proposta e diz que seu lugar sempre foi e sempre será ao lado dela, e que nunca a deixaria ir. Com isso, embarcamos em uma memória onde Action conversa com seu subordinado sobre o comportamento de sua mãe e as coisas que a senhora estava aprontando. Nunca nem vi. E foi nesse momento que o rapaz dá a missão de vigiar a coroa e libera parte dos poderes do figurinha. Nessa mesma ocasião, o mordomo aparece e diz que seu lorde tinha uma visita. Opa! E para a surpresa de todos, a Elsa da Shopee aparece e os dois vão até outro local para conversar. Mas no caminho, se depara com Elise em uma cadeira de rodas e como o Chris não tem a menor noção do perigo, ele se aproxima da garota e o coloca em seu devido lugar. Vai pra lá, cachorro cururu. Olha pra ti, olha no espelho. E mesmo a senhorita demonstrando seu ódio, o cara de pau ainda tenta conversar com ela, mas Action entra em ação e manda Chris para outro local e leva sua gata embora. Não muito tempo depois, Elise começa a pensar nas coisas que havia sofrido por causa de sua família e decide mostrar sua gratidão aos que a salvaram e vai à procura de Action. Ao se encontrarem, o clima fica meio estranho, então o rapaz explica o motivo do gelinho ter aparecido ali e tenta sair após perguntar se era isso que a gata queria saber. Mas a garota responde que não era aquilo que ela gostaria de falar e em seguida pergunta em que dia seria o julgamento de sua família e pede para comparecer a esse acontecimento. E com isso, o clima estranho se torna melhor quando a moça fala que havia pego algumas flores no jardim e ouvindo isso, Action diz que não tinha problema, já que o jardim havia sido preparado exclusivamente para ela. Nossa! E envergonhada com a resposta do homem, nossa Aifu lhe entrega uma flor como forma de agradecimento. Meu Deus, será que ela me quer? Mais tarde, Action se encontra com sua mãe e os dois acabam conversando sobre o julgamento. Então a velha diz que muito provavelmente o pai lixo da garota seria solto e acaba repreendida por seu filho, que a acusa por ser a maior responsável pela crise das 4 famílias. Tá jogando com malícia, né, boy? E acabamos descobrindo que essa velha é bastante insana, já que fez uma baguncinha em uma praça pública e parece não sentir remorso algum sobre isso. E antes de sair do local, o futuro marido de Elise diz que já estava na hora de sua mãe parar de culpar pessoas inocentes pelo falecimento de seu marido. Mas esse sorrisinho aí da senhora no final me deu até um calafrio. Complicou. E continuando com as lembranças de nossa flor, nessa vida, Violeta a visitou e contou toda a verdade sobre o motivo da jovem ter sofrido tanto, e como os Calícia eram culpados por uma certa parte desse sofrimento. Porque, como já sabemos, o remédio que nossa pobre garota tomava era feito a partir do lourinho lá. E como você já deve ter imaginado, eles escutam isso tudo em choque, já que ela achava que Violeta a visitava porque queria ser sua amiga, e não por sentir culpa e ter pena da jovem. E após chorar com sua nova descoberta, a garota agradece sua salvadora que vai embora. À noite, Elise passa um tempo sozinha no jardim, já que acreditava que todos em sua volta sentia apenas pena dela. Não muito tempo depois, Action aparece preocupado com a garota, que estava sem nenhum agasalho na noite fria. E após se aproximar de sua amada, ele escuta Elise falando que não queria que ele fosse daquele jeito com ela por pena.
E como já era de se esperar de nosso deus grego, o rapaz se ajoelha em frente a ela e diz que nunca havia feito aquilo por pena. E desejava que sua gata parasse de chorar e voltasse a sorrir. E para fechar com chave de ouro essa cena, ele também pede para a moça parar de fugir dele. Meu Deus. E isso nos proporciona um momento bastante fofo entre os dois. E finalmente, no dia do julgamento dos lixos, o clima de incerteza tomava conta do local, já que vários acontecimentos contribuíram para aquela situação. E em outra área do prédio, Elise e Axel conversavam e Lizzie diz estar bastante nervosa e após perceber que haviam outras famílias no local, pergunta a seu boy o motivo, mas antes que ele pudesse explicar o que tinha acontecido, um extra aparece desesperado, dizendo que um incidente havia acontecido. Ouvindo isso, o rapaz pede para seus subordinados protegerem sua amada e vai até lá resolver a situação. Mas pouco tempo depois de Axel deixar o local, o pai lixo da garota, que era para estar preso na prisão, aparece só o pó enquanto murmura o nome de Elise. O maluco simplesmente destruiu o local, acabando com todos que estavam ali, deixando apenas a coitada da protagonista, que fica imaginando se ela já não tinha sofrido o suficiente por causa dessa família. E sem muito o que fazer, a moça é pega pelo lixo e queria a todo custo acabar com sua vida. Mas no último instante, nosso boy magia aparece para salvar sua gata, mas eu duvido muito que ele tenha conseguido, já que, segundo Elise, essa foi sua última memória daquele incidente. E só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Quem precisa de inimigo com um pai assim? Ô, mano, é feio! Eu tenho quase certeza que foi aquela velha piranha que deixou o lixo humano escapar. Nunca nem vi. De volta ao presente, Elise fica pensando sobre os acontecimentos do dia e passa a acreditar que o motivo de Axel ter ficado naquele estado tinha sido por ele ter batido de frente com o gelinho lá e de alguma forma conseguido invocar o vestígio do rei e escutado alguma coisa sobre ela e suas vidas. Mas antes de chegar a qualquer conclusão, a moça percebe alguém se aproximando de sua porta e vai até lá ver quem tinha cansado de viver. Ao abrir a porta, Elise se depara com Axel, que diz ter ido verificar se nossa deusa magnífica não havia sumido. E após segurar no rosto da moça, o rapaz se declara novamente para Elise e pede para ela fazer tudo o que quiser com ele. Ouvindo isso, a garota agarra seu homem pelo pescoço e dá logo um beijão. E os dois acabam entrando no quarto para uma baguncinha noturna. E como não tinha nada para fazer, eu resolvi voltar para apreciar essa parte aqui. Mas percebi que a protagonista foi atender a porta de salto alto. Aí, ó, você está vendo? Quem é que usa salto alto em casa? E sobre a noitada do casal... E aí, bora? É claro! Agora eu tô a fim de relaxar. Na manhã seguinte, Elise acorda nos braços de Axel e um diálogo bastante engraçado e interessante tem início, já que a protagonista culpa o rapaz por seu corpo estar doendo. Meus amigos, a coisa parece que foi produtiva na última noite. E sem pensar muito sobre isso, o homem dá um beijo na senhorita, que estava envergonhada. Após se levantarem, Axel penteia o cabelo de Elise e, ao terminar, dá um abraço na moça, que diz ter recebido uma promessa de poder descansar durante o dia. Mas, antes que as coisas tomassem um rumo diferente novamente, uma empregada bate na porta, dizendo que estava preocupada com a moça, já que não havia se alimentado direito ultimamente, e tinha trago um pedaço de bolo. O que tá acontecendo aqui, velho? E logo de cara, Mai toma um susto ao ver o casal junto e sai após deixar o bolo no local. A coitada ficou até sem reação. Com a saída de Mai, o casal se senta para aproveitar a refeição, então Axel se dá conta que havia um convite na mesa e pergunta se os dois não poderiam comparecer juntos e Elise aceita a proposta. Mas a situação logo se torna engraçada e fofa com um rapaz dando comida na boca de sua futura esposa, que fica envergonhada com isso, mas acaba aceitando. E quando eu achei que as coisas não poderiam ficar ainda mais interessantes, o rapaz faz um comentário que deixa a protagonista ainda mais envergonhada. O cara simplesmente falou que era bom nossa waifu comer bastante, já que ela iria precisar de ainda mais energia do que na última noite.
Que isso? já que ele não consegue se controlar quando está ao lado dela. A cara da protagonista ouvindo isso foi a melhor coisa aqui. Fica imaginando o que deve ter se passado na cabeça dela nessa hora. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. E após mais uma noitada intensa, o jovem casal se levanta e Axel vai até sua casa. Lá, o rapaz se encontra com seu subordinado, que fica emocionado com a volta de seu mestre, mas acaba entendendo o motivo de seu sumiço após sentir um aroma peculiar misturado com os poderes de seu mestre. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. E após contar sobre o encontro da protagonista com a sogrinha, o extra explica que havia feito alguns experimentos com os monstros mutantes e diz que aquele ser tinha bastante vitalidade e que um cristal vermelho estranho estava no corpo da criatura. E ao ver aquele objeto, Axion diz que iria até a família Calícia e parte após falar para seu subordinado que não era mais necessário o rapaz vigiar a família da protagonista, já que agora ele mesmo faria isso. Enquanto isso, a Frozen estava pensativo sobre o comportamento de Axel e também de quase ter ido conhecer o pós-vida. Mas o Gelinho logo muda seu foco para a conversa que teve com Teso e de uma forma bastante arrogante disse que seu grupo logo iria controlar a família Calícia e sua proposta era dar uma das lágrimas de Calícia em troca de alguns benefícios. Mas antes de entender melhor a história, Chris tem seu raciocínio interrompido por outro figurante que anuncia a chegada de Elise ao local. E enquanto o Gelinho tentava entender o que ouviu nossa deusa magnífica, observava um objeto que o mordomo explica ser uma herança de família. Mas antes mesmo que o velho fechasse a boca, Elise simplesmente tenta explodir o local, deixando o figurinha em choque. Meu Deus do céu, Berg! Mas antes de continuar com seu ataque, Chris aparece no local e pergunta o que a moça pensava que estava fazendo. Mas, como você já deve ter imaginado, a protagonista não dá a mínima para a presença do extra e exige que o homem abra a porta. Ao mesmo tempo, Axion se encontra com Violeta e o questiona sobre nossa gata e uma conversa bastante engraçada tem início entre os dois. Será? Nunca nem vi. Mas o diálogo é interrompido por Margalx, que confundiu a presença de Axion com a de Elise por causa do aroma. Que dia foi isso? A cara do coitado de decepção foi uma tristeza. Logo em seguida, Axion e Violeta vão até a atual líder dos Calícia e já no local, a mulher pergunta o motivo da visita do rapaz, que retira o cristal vermelho de seu bolso e explica que aquilo havia sido encontrado dentro de um dos monstros mutantes. Ouvindo isso, a velha pergunta se existia a possibilidade de encontrar e capturar uma dessas criaturas vivas. Com isso, Axion fica pensativo e acaba lembrando o local que encontrou com Elise uma vez, e diz que isso poderia ser possível futuramente, e pede para a mulher continuar rastreando o sangue dos Calícia. E quando ele estava quase partindo, a matriarca dos Calícia o chama novamente e entrega para ele uma relíquia que sua família havia protegido por muito tempo. E diz que após ter um sonho, passou a sentir que aquilo deveria ser entregue à nossa flor. E como você já deve ter imaginado, logo de início o rapaz já percebeu do que se tratava aquele objeto. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai entregar essa coisa para a protagonista. Enquanto isso, em outro lugar, Elise, que estava quase mandando a casa de Chris pelos ares, consegue fazer o extra abrir a porta. Dentro do quarto misterioso, a moça caminha pelo salão e vai até um pingente de aparência simples. E percebendo o interesse da mulher pelo objeto, Chris tenta brincar, perguntando se ela não iria destruir aquilo também. Mas antes mesmo do homem fechar a boca, nossa gata usa sua habilidade e delicadamente destrói o vidro e pega o vestígio do semideus que tinha ali. E sem a menor noção do perigo, Chris pede por uma explicação, mas a moça apenas diz que não era obrigada a isso. E ainda não satisfeita com o que já havia feito, a senhorita pergunta para o extra se ele foi o culpado pelo machucado de Axion. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus?
Mas antes que o gelinho pudesse responder, ela causa o mesmo ferimento no desavisado e vai embora, deixando a Frozen sem entender nada que aconteceu ali. Enquanto isso, o semideus sente que seus traços estavam prestes a se reunir e diz que chegou a hora da estação das mudanças. De volta a Axion, o rapaz recolhe o objeto sagrado e, após sair da propriedade dos Calícia, fica pensativo se realmente deveria entregar aquilo para ela. Mas no final, resolve voltar para a residência dos Inoaden. Após chegar ao local, ele se depara com a protagonista que diz estar à sua espera. Ouvindo isso, o homem diz ter trago algo para a moça e pergunta se ela havia sentido sua falta. E nossa deusa magnífica acaba ganhando um beijo de seu boy, que estava olhando bastante triste para a moça. Não muito tempo depois, acabamos descobrindo uma parte da memória do rei semideus que estava contida no vestígio, onde uma das líderes dos Inoaden pede para que a divindade abençoasse sua criança. Mas, como isso provavelmente foi depois de ter traído ele, o semideus apenas diz que era impossível quebrar sua promessa anterior e fala que apenas poderia prometer à mulher que sua criança não sentiria dor no seu leito de morte. Após rever essa cena, Elise fica bastante séria e, percebendo isso, Axion rapidamente abraça a senhorita e a chama de volta para a cama. E em outro local daquele mundo, nossa sonsa lourinha Gabriele estava amarrada em um quarto escuro chamando por Ricardo, já que não fazia a menor ideia de onde estava. E em meio a seus lamentos, a garota acaba lembrando que já conheceu alguém que estava no mesmo estado que o seu. Nesse momento, um figurante abre a porta do lugar e a loirinha fica bastante feliz, achando que era Ricardo vindo lhe salvar. Mas sua cara de felicidade logo dá lugar para um de desespero ao olhar para a pessoa que abriu a porta. Pela cara da mulher, coisa boa não deve ser. E eu nunca vi um sonho ser destruído tão rápido. Na manhã seguinte, Axion retorna para sua mansão e acaba conversando com seu subordinado, e no meio do diálogo o rapaz fica irritado e manda o extra procurar algo para fazer. E enquanto caminhava, percebe que uma porta estava trancada e vai até lá conferir o que tinha lá dentro. E contra todas as minhas expectativas, quando o homem abre a porta, se depara com Gabriela amarrada, que automaticamente começa a chorar ao ver o futuro marido de Elise. Eu realmente não esperava por essa. Jurava que quem ela tinha visto era Ricardo após ser alvo dos experimentos com o sangue de Margalx. E após a garota gritar bastante para que Axion não se aproximasse dela, ele obviamente ignora e pergunta para a moça quem foi o culpado por ter trancado ela ali. Nesse momento caiu a ficha que nosso deus grego não estava em sua residência, mas sim, possivelmente no local onde Ricardo e seu pai ficaram escondidos com a ajuda de Tenzo. E como você já deve ter imaginado, Gabriele desmaia de medo e o homem pede para seu subordinado carregar a garota. Nesse momento, acabamos vendo um pequeno estilhaço de memória onde Axion ameaça Gabriele para que ela conte a verdade sobre o falecimento de Margalx, já que Elise estava sendo considerada a culpada por esse acontecimento. Mas, agora que eu olhei melhor, eu tenho minhas dúvidas se essa garota realmente está desmaiada. Ah, tô cansado, velho. Com isso, um festival de caça se aproxima e uma festa acaba sendo formada 2 dias antes desse acontecimento. Nessa mesma ocasião, Elise e Axion deixa bastante evidente que os dois estavam em uma relação, o que causa um grande alvoroço nos convidados por causa dessa combinação inusitada. E eu só acho que o único que não gostou muito dessa situação foi a Frozen da Shopee. Mas sem dar a menor importância para isso, o jovem casal continua a troca de carinho e descobrimos que o rapaz estava à procura de algumas praias bonitas a pedido de Elise. E após ser questionada sobre seu motivo, disse que era para levar Margalx em um passeio. E para causar ainda mais alvoroço no local, o rapaz dá um beijo na moça, que retribui o carinho. Enquanto isso, nosso lourinho fofinho Margalx se acabava no leite para poder crescer rapidamente. O coitado nessa idade já vai ter sua primeira decepção amorosa. Mas algo me diz que o festival de caça desse ano vai ser bastante agitado, já que
e acabamos presenciando uma cena bastante sinistra, com vários olhos vermelhos em meio à escuridão. E eu acho que alguns figurinhas vão conhecer a famosa cidade nesse evento. De volta a Margalx, o garoto deixa sua tia Violeta sem palavras ao perguntar o motivo de Axel ter o cheiro de Elise. E eu quase me acabo de rir nessa hora, com a mulher toda enrolada tentando explicar, mas acaba dizendo que isso era por causa que os dois eram bastante próximos. Em que sentido? Mas esse comentário não convenceu o garoto, já que ele acaba falando que também é próximo da moça e não possui seu cheiro. E o engraçado é que ele fala isso enquanto se cheira para ter certeza se não tinha algo errado. Não consegui suportar essa fofura não. Tá fedendo a cu. E ainda na conversa dos dois, o garoto fica em choque com a possibilidade de Axel ter o cheiro de Elise por ver a moça com mais frequência que ele. E a cara de Violeta foi a melhor coisa aqui. Mas esse momento fofo logo é interrompido quando uma empregada entra no local e diz para a moça que Teso havia chegado na festa e estava conversando com os convidados. Eu realmente já abusei esse figurinha e acho que já está mais do que na hora da protagonista ou Axel mandar esse aí para o pós-vida. E pela cara de felicidade de Violeta ouvindo isso, tenho certeza que se ela tivesse poder igual nossa deusa, ele já teria ido dessa para melhor. E se aproveitando da festa, Elise vai até o altar do rei sozinha, já que agora possui o poder das joias. E invoca seu vestígio que aparece dizendo: "Você de novo aqui, mulher." E sem dizer nada, a moça simplesmente usa seus poderes nele e a questiona por tamanho desrespeito. Mas ela diz ter feito isso para testar se ele não seria um dos traços que precisaria reunir. Mas, como você já deve ter imaginado, o vestígio associa esse ataque ao fato dele ter mostrado algumas coisas interessantes para Axel, e mesmo com a protagonista tentando dizer que não, eu também acredito que foi isso. E em seguida, Elise deixa o local após o fantasma divino dizer que para ela poder se livrar dele completamente e conseguir realizar seu desejo, a garota deveria reunir todos os pedaços de sua divindade espalhada pelo mundo. Já fora do lugar, nossa deusa magnífica fica pensando no que ouviu e chega à conclusão que para conseguir descansar sua alma, ela faria o que fosse preciso. Ao mesmo tempo, ela olha para a paisagem e diz que queria mostrar aquele local para Axel. Enquanto isso, nosso deus grego estava em seu esconderijo, indo interrogar o Extra e foi pego junto com Gabriele. Para, amor! E meus amigos, eu tenho certeza que esse aí se arrependeu profundamente de fazer parte dos esquemas obscuros de Teso e a mãe de Axel. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Agora vamos ao que interessa. Na minha humilde opinião, esse manhwa possui bastante potencial e conta com uma ótima narrativa, além de também ter uma ótima protagonista com um carisma sem igual. E não poderíamos esquecer de sua arte maravilhosa que dá ainda mais destaque à obra. Então eu convido vocês a dar uma conferida porque não irão se arrepender. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima. Bye bye.